Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram em Mateus, irmãos, 14. Glória a Jesus. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Jesus. Isso foi uma parte do louvor, né, irmãos? E glória a Jesus. Que o Senhor Jesus nos preparou para o dia mau, né? Para as dificuldades da vida. Mas nós trazemos conosco um sorriso, né? Porque temos esperança. Glória a Jesus. Verso 22, irmãos. Mateus 14, 22. Jesus anda sobre as águas. Glória a Jesus. Verso 22 diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Glória a Jesus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por quê? Porque duvidaste. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus andando com os discípulos, né? Aqui, muita coisa já tinha acontecido, né? Nesse ministério, o Senhor Jesus com seus discípulos. E nós percebemos que o Senhor Jesus falou, vai vocês adiante, eu vou encontrar vocês depois, né? E eles foram. O Senhor Jesus ficou com uma multidão, despedindo, depois o Senhor Jesus foi orar. E os discípulos entraram num barco. Por um momento, eles ficaram distantes do Senhor Jesus. E aqui diz que havia um vento contrário. Glória a Jesus. Então, se a gente olhar para essa passagem aqui, sem discernir ela espiritualmente, né, irmãos? Nós vemos um momento de aflição, em que eles ficaram ali no mar, remando ali, batalhando contra o vento, cansados, com medo, não é? Na noite, na escuridão da noite, sem Jesus Cristo, não é? Então foi um momento de dificuldade que eles enfrentavam ali, um momento de bastante dificuldade, né? Porque eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Então o mar, ele se levantou uma luta, uma aflição, um momento de perigo, né, irmãos? Com certeza houve ali um medo da morte, não é? Que aquele barco ali virasse, que aquele barco ali viesse afundar e eles pudessem perecer. Mas o Senhor Jesus Cristo, então, foi ao encontro deles, não é, irmãos? E quando o Senhor Jesus veio ao encontro deles, a primeira coisa que veio na cabeça deles foi o quê? Foi o medo, o susto. Eles não perceberam que era Jesus. A forma como o Senhor Jesus agiu, né, irmãos, trouxe, ao invés de paz e tranquilidade, trouxe mais medo ainda, não é? Quer dizer, o barco está afundando e ainda parece um fantasma, né? Então eles ficaram assustados ali com medo. E na verdade, o que acontece muitas vezes na nossa vida é isso, né? Se levanta um vento contrário,
as ondas começam a combater contra o nosso barco, né? E o Senhor Jesus, ele vem para te socorrer, só que ele não vem de um jeito que você espera. Ele vem de um jeito que você não espera. E muitas vezes você não discerne que é Jesus que está agindo, né? E o Senhor Jesus estava agindo ali. Foi ao encontro deles, não é? Mas aí quando ele disse, sou eu, não tenham medo, não é? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Jesus. E aí Pedro logo já disse para ele, né? Respondeu-lhe Pedro, verso 28. E disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. O que é isso, né, irmãos? Porque, irmãos, o Senhor Jesus, ele mostra o poder sobrenatural dele, o domínio que ele tem sobre a natureza, né, irmãos? O controle. Não tem nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Nada. E quando nós pedimos para vencer algo que é só por um milagre, o Senhor Jesus fala, vem. O Senhor Jesus te encoraja a vencer. Encoraja cada um de nós a vencer coisas que são impossíveis, né? E Pedro foi. Ele foi. Glória a Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com. Então ele andou sobre as águas, não andou? Mas o que aconteceu durante sua caminhada? Mas, verso 30, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Glória a Jesus. Então, a ousadia de Pedro existiu, mas ela foi uma ousadia passageira, né? Porque logo que o vento veio, assustou ele. Então o inimigo, ainda que Deus tenha te dado poder, autoridade, para fazer coisas sobrenaturais, o inimigo mesmo assim, ele vai continuar tentando, né? Ele vai continuar combatendo. E Pedro temeu, faltou fé, né? Que é o que o Senhor Jesus diz, verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Então, ainda que faltou fé para ele, o Senhor Jesus estendeu a mão, né? Então, às vezes, na nossa fraqueza, você acha que ainda assim, né? Olha, eu fiquei até certo tempo no barco, eu permaneci até certo tempo, mas me faltou fé. E agora eu acho que Jesus Cristo vai me deixar afundar. Não, ele vai lá e estende a mão, pega na sua mão, te traz de volta, não é? E fala para você, na sua cara, você faltou com fé, né? Pequena fé. Homem de pequena fé, por quê? Duvidaste. Então é o que muitas vezes acontece, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus preparou a igreja, dizendo aos seus discípulos, né? Vocês vão ter aflições, vocês vão ter muitas lutas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não é? Glória a Jesus. O que isso significa? Se Jesus venceu, eu também venci, vocês também venceram. Glória a Jesus. Precisamos somente estar nele. Precisamos estar ligados a Cristo. Glória a Jesus. Então, verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, Jesus e Pedro, né? Subiram para o barco. Então, acalmou o vento. Então, é por um momento de aflição. Mas o Senhor Jesus, ele vem, e quando ele vem, a paz vem. A calma vem, não é? Glória a Jesus. Acabou a aflição dos apóstolos aqui? Por esse momento, sim, mas depois vem uma nova luta, uma nova aflição, né? Porque a jornada continua. Glória a Jesus. Verso 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Então, eles passaram um momento de aflição, um momento de dificuldade, um momento de luta.
Jesus Cristo veio, entrou no barco com eles, veio a paz e veio o milagre, e veio libertação. Então a igreja, ela é como a figura desses irmãos, discípulos dentro de um barco, que vem aflição, que vem luta, que parece que vai afundar, mas logo nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo estendendo a mão, o Senhor Jesus Cristo levantando a nossa cabeça, nos fortalecendo, e a igreja começa o quê? A ver milagre, ver obra, ver libertação, não é? Vamos em Mateus 16, quero que os irmãos vejam aqui um texto. Mateus não, Marcos, é o último capítulo de Marcos. O Senhor Jesus, ele faz uma promessa ali aos discípulos. Verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que o tinham visto já ressuscitado. Então o Senhor Jesus ressuscitou, e muitos falaram assim, eu só acredito vendo. E muitos foram lá onde o Senhor Jesus tinha sido enterrado, mas para fazer um ritual judaico ali. Levar incenso, levar coisas ali para perfumar aquele lugar, coisa que o judeu fazia. Eles não foram atrás de Jesus ver ele ressuscitado. Eles esqueceram, né, das promessas de Jesus. Mas as promessas de Jesus, não é porque você esqueceu que elas não existem. Não é porque você não tem fé que ele não tem poder. Porque ele é fiel, né? O Senhor Jesus realmente jogou no rosto deles. Vocês são incrédulos, né? Vocês são duros de coração. Mas, o que ele disse? Verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Glória a Jesus. Então, os irmãos veem, no momento o Senhor Jesus está repreendendo, chamando eles de incrédulos, duros de coração, mas não os abandona. A graça, a misericórdia de Jesus sobre todos nós, ela é muito grande, né? Então o Senhor Jesus Cristo vai e ainda dá missão para eles. Então motiva eles, fala, Deus, vocês vão receber dons, vocês vão ver coisas maravilhosas, não é? Em Atos, irmãos, lá no finalzinho de Atos 27. Vamos ler o verso 1, depois a gente vai dar uma abreviada, porque hoje o nosso horário ele é curto, né? Não, Atos 27. Lá no finalzinho, é o último, quase o último capítulo aí. Verso 1, diz assim, ó. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, o que tinha acontecido aqui, irmãos? O apóstolo Paulo estava preso. Já tinham levado ele para um monte de homens poderosos. E por que ele foi entregue à prisão? Porque os judeus lá de Jerusalém tentaram matar o apóstolo Paulo e perseguiram ele porque ele pregava contra Moisés. Ele pregava o Novo Testamento, ele pregava a palavra do Evangelho. E ele dizia que era através do Evangelho. Basta ler o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento e você vai ver o apóstolo Paulo combatendo contra o judaísmo, combatendo contra
a palavra de Moisés, dizendo: a palavra de Moisés foi abolida por Cristo. Agora é o Novo Testamento. Só que essa pregação do apóstolo Paulo chegou até Jerusalém, né? E Jerusalém, então, quando ele chega ali na igreja, uma multidão ficou alvoroçada com a presença de Paulo e eles queriam matar o apóstolo Paulo. Agrediram, deram uma porrada nele, fizeram de tudo para matar ele. Levaram ele até as autoridades e ficou um jogo de empurra, manda para um, manda para outro, e o apóstolo Paulo apelou a César, né? Então, eles estavam levando o apóstolo Paulo até Roma para ele poder, então, se defender perante César, né? E aqui, então, ele estava sendo conduzido até a Itália, Roma, né? Então, irmãos, vamos pular aí, vamos para o verso 9. Verso 9, do capítulo 27 mesmo. E, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Então, veja só, um prisioneiro indo preso dentro de um navio, o apóstolo Paulo, ele já tinha visto que o negócio não ia dar bom, né? E falou para eles: eu estou vendo aqui que o tempo está ruim, o negócio está feio, e nós vamos ter prejuízo nessa viagem, né? Vamos esperar mais um tempo, vamos ficar por aqui, até o tempo melhorar, para a gente seguir viagem, senão o prejuízo vai ser grande. Mas o centurião, o que é um centurião? É como se fosse um general, é como se fosse o chefe dos guardas que conduziam os presos ali. Ele não confiava em Paulo, ele confiava mais no piloto, né, no homem que conduzia ali o navio, né, o barco, não é isso? Do que no apóstolo Paulo. Tinha um mestre também lá, né? Então, irmãos, vamos pular mais um pedacinho aqui do texto, vamos para o verso 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Aqui é uma tradução ao pé da letra, então é um pouco difícil de entender, né? Veio um vento muito forte e eles fizeram o quê? Eles tentaram de tudo, não conseguiam controlar o barco. Eles fizeram o quê? Eles abaixaram as velas do barco e deixaram o barco ir à toa. Ficou sem rumo o barco. Foi isso que aconteceu, né? Verso 16. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Então eu vou traduzir para vocês aqui também, porque eu dei uma lida nesse assunto, né? Eles tinham como se fosse um bote que estava na água. Então eles conseguiram resgatar o bote, trouxeram o bote para dentro, né? Amarraram uma corda, conseguiram trazer para dentro. E o barco começou a ir para um caminho e eles estavam com medo desse barco acabar pegando em alguma costa, bater nas pedras, bater em algum lugar, né? Então eles estavam morrendo de medo. Então o que eles fizeram? Baixaram as velas de novo e o barco ficou à toa de novo no mar, né? O barco ficou... Então vocês imaginam a aflição do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não estava ali porque ele queria, ele estava como um prisioneiro. Veja só a situação do cristão. Ele prisioneiro, os homens não queriam ouvir o que ele tinha para dizer, e a situação caótica, o risco iminente de morte, não é? Vamos continuar a leitura. Verso 18. E, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E,
Ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Imagina a tempestade, irmãos. Sabe quando o céu fica preto, aquela escuridão, que durante o dia parece que já é noite? Que você olha assim, que era para estar um dia bonito e está aquela escuridão, não é? Eles perderam a esperança, tudo que eles tinham de bens dentro do navio, eles jogaram para fora, jogaram a armação do barco, tentando aliviar o peso, porque devia estar enchendo de água, devia estar uma situação, e diz aqui o quê? Que eles perderam a esperança de viver, não é? Eles pensaram, agora nós vamos morrer. Verso 21, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda, prejuízo, né? Mas agora vos admoesto que tenhais um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos haviam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Então olha a profecia que o apóstolo Paulo recebeu. Então, ele teve uma visão de um anjo que conversava com ele. No primeiro momento não ouviram o apóstolo Paulo, mas nesse momento, sem esperança nenhuma, eles ouviram. O apóstolo Paulo falou: apareceu um anjo para mim, Deus me mostrou que ninguém vai morrer. Acreditem em mim, ninguém vai morrer. Vai ter prejuízo, vocês vão perder tudo, mas ninguém vai morrer. E nós vamos acabar caindo numa ilha, não é? Então os irmãos estão vendo a aflição do cristão? Que aflição? Em meio à aflição ele recebeu autoridade. Em meio à aflição ele recebeu paz. Ele recebeu poder e controle da situação, não é? Como um prisioneiro, a partir dali, quem estava dizendo as coisas era o apóstolo Paulo, não é? Não era o centurião, não era o piloto, não era o mestre, não é isso? Glória a Jesus. Verso 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos um e outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, e acharam 15. O que aconteceu? Eles começaram a pensar: eu acho que nós estamos chegando em terra firme. Lançaram como se fosse uma âncora. E aí eles mediram o tamanho da corda, até quando a âncora encostou no fundo, na terra. Eles mediram. Passou mais um pouco de tempo, eles lançaram a âncora de novo. E eles viram que a corda estava menor, ou seja, realmente nós estamos se aproximando de terra firme. Eles perceberam, né? Então o que aconteceu? Verso 29. E, temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então o que eles pensaram? Bom, a gente não sabe que ilha é essa. Se tiver um monte de pedra e o barco for lançado contra as pedras, vai morrer todo mundo. Vamos lançar as âncoras, quando o dia amanhecer a gente vai conseguir ver para onde a gente está indo, né? Então eles fizeram isso. Verso 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão se salvar, né? Não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E entretanto que o dia vinha,
Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos um bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, 276 pessoas, irmãos, imagina. E o apóstolo Paulo motivou eles: olha, talvez vocês tenham que nadar, vocês vão precisar de força, vocês estão sem comer, vocês estão em jejum, vocês não vão ter força de nadar, comam que vai dar tudo certo, não pulem na água, não façam nada, comam, né? Veja só, irmãos, que autoridade, irmãos, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo aqui, o Espírito Santo usou um irmão, um cristão, no meio de centenas de homens mundanos ali, não é? Para salvar a vida deles e para uma grande obra. E na sequência, irmãos, onde que a gente parou aqui? 28? Ah, claro, 38. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior do vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Olha que coisa, irmãos. Então, o apóstolo Paulo orienta esse povo, mas ele era um dos prisioneiros. Os soldados pensaram o quê? Se esse povo aqui fugir, se esses prisioneiros aqui fugirem, a gente vai estar lascado. Então vamos logo matar todo mundo, a gente chega lá, a gente entrega o corpo deles, né? E aí ninguém vai acusar a gente de ter sido negligente. Então você vê a aflição, quando parece que a coisa vai melhorar, o cristão vem outra aflição. Veio outra aflição, um momento de angústia, não é? Verso 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, ou seja, impediu que eles matassem os presos, né? Que os soldados matassem os presos, e mandou que os pusessem nadar, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu, e todos chegaram à terra a salvo. Então eu contei aqui, né, uma leitura meio cansativa, irmãos, mas é importante para a gente entender essa situação que o apóstolo Paulo passou, né, irmãos? Então até esses dias mesmo a gente estava falando, né, irmãos? O apóstolo Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram açoitados com vara, colocados numa prisão, e aí veio um terremoto e libertou eles, né? E eles cantavam e louvavam a Deus. Eles não estavam murmurando. O apóstolo Paulo aqui, em meio à grande aflição, o Senhor Jesus já tinha aparecido para ele, o Espírito Santo já tinha dito que quando ele fosse para Jerusalém, lhe esperavam prisões e perseguições. Ele continuou a jornada dele. Os irmãos percebem isso, irmão? A jornada do cristão, a vida do cristão, ela é assim. Então o apóstolo Paulo, ele foi aqui para pregar para os poderosos. Ele estava indo se encontrar com o imperador de Roma, levar o seu testemunho, né, irmãos? Então aconteceu todas essas coisas. Ele chegou então são e salvo naquele lugar. Acabou a aflição dele? Não. Vamos continuar lendo, ó. Capítulo 28, verso 1.
Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Está vendo, irmãos? Então, parece que foi tudo bem. Foram bem recebidos, acolheram eles num lugar, fizeram uma fogueira. Olha, estamos se aquecendo, estamos em terra firme. Pois veio uma serpente e picou o apóstolo Paulo. Ele ficou choramingando, ele ficou reclamando da vida? Não, ele ficou tranquilo lá. Os homens ficaram observando ele. Vamos ver a hora que o veneno dessa víbora começar a agir, né? Lembra que nós lemos lá em Marcos 16? Tocarão em serpentes. O apóstolo Paulo estava lá naquela conversa? Não estava. O Senhor Jesus prometeu para os discípulos. O apóstolo Paulo não estava lá, não é? Mas os irmãos veem que as promessas de Jesus, elas estão sobre a igreja, não é? Quando eles receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Muitos ouviram as grandezas de Deus. Promessa que estava lá, em Marcos capítulo 16. Os apóstolos impuseram mãos sobre as pessoas, eles ficaram curados, expulsaram demônios. Aqui o apóstolo Paulo tocou numa serpente, foi picado pela serpente. Nenhum dano lhe aconteceu, né, irmãos? Então os irmãos veem o que aconteceu depois, irmãos. Olha só, verso 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, glória a Jesus, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Olha que coisa, irmãos, muitas honras. Glória a Jesus. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Está vendo, irmãos? Então, o apóstolo Paulo estava em aflição, como um prisioneiro, em perigo de morte, de naufrágio, perigo de assassinato pelos soldados, picado por uma serpente, e no fim das contas, as pessoas ouviram o poder de Jesus. Tanto aqueles centenas de homens dentro do barco, tanto os homens bárbaros de Malta, presenciaram um cristão verdadeiro, um cristão com autoridade, um cristão com o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, a nossa vida, irmãos, se nós olharmos só para os nossos problemas, irmãos, a gente vai ficar deprimido. Mas o Senhor Jesus está fazendo obras através da sua vida, através da igreja. O Senhor Jesus Cristo está salvando, está levando vida e vida eterna, vida com abundância. Não é, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, a palavra hoje está nos animando a vencer as tormentas da vida, os ventos, os temporais da sua vida, as aflições, as dificuldades que se levantaram. Irmãos, é só ter paciência. O Senhor Jesus está vindo, vai pegar na sua mão, vai te tirar do fundo, vai te fazer promessas, vai te relembrar das suas promessas. Você vai ser revigorado, fortalecido, a sua fé vai ser aumentada. Somente creia e persevere, porque assim é com o cristão, não é, irmãos? A palavra nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
e nós estamos em Cristo, por isso vencemos o mundo também. Amém, irmãos? Vamos perseverar nessa vitória até o dia que Jesus Cristo vier nos buscar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer.